Então, meu nome é Maria Inês Costa Moreira, eu sou professora da Faculdade de Psicologia, trabalho no curso de Psicologia do Coração Eucarístico, tanto na graduação quanto no programa de pós-graduação, trabalhando nos níveis lá do mestrado e do doutorado. Minha linha de pesquisa, eu tenho me dedicado a pensar, a questão das relações de gênero, as temáticas relacionadas às relações também das diversas configurações familiares, a questão também da infância, adolescência, juventude, pensando também a questão da violência, enfim, são temas correlatos, mas eu diria que o eixo desses estudos tem sempre como um eixo principal a categoria de gênero. Tenho trabalhado por aí. Então, eu fiz psicologia, fiz a graduação de psicologia na UFMG, na Fafiche e na Fafiche antiga lá do Santo Antônio, E acho que tive assim muita sorte, acho que eu tive encontros assim muito potentes. Então, logo que eu entrei no curso de psicologia, eu comecei a me encantar muito com a psicologia social. E aí a minha primeira experiência foi como monitora no setor de psicologia social, que era um setor extremamente ativo, muito atuante. E aí nós estamos falando de 1977, eu entrei na universidade em 1977. E a partir daí fui me aproximando muito das pesquisas dos meus professores naquela época, E que eram pessoas que estavam trabalhando com pesquisas relacionadas à questão das classes populares, das organizações populares, das famílias, etc. Então, eu fui me engajando por aí, como monitora da psicologia social. Quando eu me formei, eu fui fazer um curso de especialização. À época era organizado pela Fiocruz, na FUNED, que era uma especialização em saúde mental. E também num período muito assim, efervescente também, da luta antimanicomial, da questão da deshospitalização, da criação de estratégias de atendimento aos portadores de sofrimento mental. Então, eu fiz a especialização e já também muito pensando na questão da violência contra a mulher. E nesse período foi aberto, então, em Belo Horizonte, aí já nos anos 80, não me lembro agora exatamente se 82, 83, alguma coisa assim, foi criada a delegacia especializada em crimes contra a mulher em Belo Horizonte. E eu fui trabalhar lá, no setor de psicologia que estava sendo criado. Então, o setor de psicologia, com uma colega que era do serviço social, nós fomos criando ali um serviço de atendimento às mulheres que chegavam à delegacia para fazer seus registros da violência. A experiência anterior para isso era a experiência da militância feminista, do CDM, do Centro de Defesa da Mulher, onde eu havia ali algumas professoras também da Fafiche, que eram militantes, que eram feministas e que atendiam no CDM, e que a gente, estudante, na época, também fomos nos agregando de alguma maneira. E eu fiquei mais ou menos 1 ano na Delegacia de Mulheres. Quando eu saí, eu fiz um projeto de pesquisa, eu e essa colega, que era do Serviço Social, nós fizemos um projeto de pesquisa e submetemos à Fundação Carlos Chagas, que naquela época tinha uma dotação de pesquisa específica para a formação de mulheres pesquisadoras. Então, a gente submeteu o projeto, fomos aprovadas, era uma verba que vinha da Fundação MacArthur, a partir da nossa experiência na Delegacia de Mulheres, que consistiu em localizar aquelas mulheres 1 ano depois da queixa, 1 ano e meio depois da queixa, do que tinha acontecido com elas. Então, a gente tinha lá um registro, uma lista de mulheres, e fomos fazer, então, entrevistas, fomos conversar com elas, etc. E foi uma experiência muito interessante de pesquisa. A Carlos Chagas mantinha seminários durante esse 1 ano do desenvolvimento da pesquisa em São Paulo, e seminários super legais, porque a gente encontrava pesquisadoras do país inteiro com temas muito interessantes sobre as mulheres. Eu tenho 2 que eu sempre lembro delas, eu acho muito interessante. Uma que discutia as mulheres cineastas, não as mulheres atrizes e tal, mas as cineastas que produziam cinema. Então, eu participei desse projeto, desenvolvemos isso, publicamos numa coletânea da Carlos Chagas, uma coletânea que chama Entre a Virtude e o Pecado, e a gente publicou, então, o artigo
da pesquisa, que chama Violência Conjugal, Jogo de Espelhos. E aí era o resultado dessa pesquisa, né, que interessava muito na época também, porque era quase um dos primeiros trabalhos também, junto com outras pessoas de outros estados, um pouco até de uma certa reflexão do que foi o impacto de criação da delegacia nesse comecinho dela, né? Bom, aí em 1990, em março, tinha entrado no mestrado em Psicologia Social da UFMG, trabalhando com o tema da violência. E aí o recorte que eu fiz dessa pesquisa era violência contra as mulheres grávidas. Tanto na delegacia, né, quanto depois na própria pesquisa da Carlos Chagas, começa a me chamar a atenção o relato das mulheres que diziam o seguinte: a gente vivia muito bem até o momento que eu disse a ele que estava grávida. Quando eu disse que estava grávida, ele começou a desconfiar de mim, que o filho não era dele, e aí a violência se desencadeia. E aí eu fiz um projeto de pesquisa tentando discutir isso, o que era essa eclosão da violência ou o agravamento da violência quando aparecia essa notícia de que essa mulher estava grávida, né? E aí tem um episódio que eu só conto milagre, não conto santo, mas na minha entrevista de seleção para o mestrado, um professor, e olha como é que as questões de gênero vão aparecendo, né? Quando me escuta, foi uma entrevista coletiva, e esse professor, quando me escuta, diz para mim o seguinte: o seu tema de pesquisa é muito antigo. E aí eu estava vindo muito afiadinha da Carlos Chagas, então eu disse para ele: antigo não, é histórico, e desde os chutes imperiais. Então você via que tinha uma certa desqualificação também dos temas de pesquisa, quando a gente vai pensar o que uma mulher vai enfrentando no cotidiano da própria academia, de afirmação, não é? Da importância do trabalho, né? Como é que muitas vezes a gente vai encontrar nos xistes, nas piadinhas e tal, uma certa desqualificação daquilo ali, né? Mas aí fui aprovada, o mestrado começava na UFMG, eu fui da segunda turma do programa de mestrado da UFMG, ainda um mestrado de 4 anos, né? Eu fui, acho que, a penúltima ou antepenúltima, não sei, turma antes de virar 24 meses do mestrado, né? Mas eu fui estudar essa questão das relações de gênero e esse desejo de posteridade e o lugar dos homens, o lugar das mulheres e tal nesse processo, né? Então, quando terminei o mestrado, passou um tempinho, aí naturalmente eu fui para o doutorado, né? E também tentando seguir um pouco essa trilha também. E aí já trazendo, junto com a questão de gênero, a questão das gerações. Eu fui fazer o doutorado na Psicologia Social, da PUC São Paulo. A minha orientadora no doutorado foi a professora Silvia Lane, que era uma figura muito importante da psicologia social brasileira e na virada da psicologia social brasileira. E aí eu trago a questão de gênero e a questão geracional, porque eu estava muito interessada de pensar o que estava significando uma certa problematização e até uma certa patologização da gravidez entre mulheres jovens, a gravidez na adolescência como um grande tabu e tudo mais. Então, eu construí o projeto por aí, mas pensando as gerações. Um autor italiano, que era das ciências políticas e que trabalhava com a lógica geracional, que é o Giuseppe Ferrari, e ele dizia que a mudança social se dá em 4 gerações, né? E ele vai, de uma certa forma, fazer uma hierarquização dessas gerações. Então, eu fui fazendo um campo em que eu procurei também fazer esse desenho geracional. Como eram mulheres muito jovens, eu consegui entrevistar as mães adolescentes, as suas mães, que eu chamei das jovens avós, e as bisavós, que eram as mulheres que seriam avós, né? Mas que já estavam sendo bisavós aos seus 60 anos de idade, né? E aí segui um pouco o caminho do Giuseppe Ferrari, considerando as jovens mães, as adolescentes mães, como representantes de uma geração reacionária, no sentido de que elas interrompiam o processo das suas próprias mães, que eu chamei das jovens avós, que eram as mulheres que viveram todo o processo libertário, né, dos anos 80, toda a questão aí
das práticas de direitos reprodutivos, etc., cujas bandeiras elas não seguiam, né? Elas diziam, Deus me livre, ser igual a minha mãe, aquela mulher louca que, não é, trabalha, feito não sei o quê, separou do meu pai, não consegue namorar, não sei o quê, não sei o quê. E como é que elas retornam a alguns ideais que eram das suas avós, né? Ou seja, as bisavós dos seus filhos. E aí fiz isso. E o outro recorte que eu marquei foi a escolaridade das mães das adolescentes. Então, eu trabalhei tanto com mulheres com instrução universitária, mulheres que tinham doutorado, cujas filhas com 15 anos engravidaram, quanto mulheres de classe popular. Também discutindo um pouco um preconceito de que só as adolescentes pobres de classe popular engravidavam. Não, as meninas também da classe média, média alta, engravidavam, com uma diferença de que elas tinham todo um amparo do ponto de vista familiar e financeiro, etc., e condições sanitárias ótimas, para caso fosse a decisão de interromper a gravidez, ela ser feita em condições sanitárias ótimas, né? Então, é um pouco por aí, quer dizer, aí chega termino o doutorado com essa história e continuo, né? Porque eu falo que pesquisa é interessante, né? Quando a gente começa, não para nunca mais, né? A gente vai e aí entro para o mestrado, como professora no mestrado e doutorado, acompanhando dissertações e teses e tudo mais. Temos uma pesquisa atual, né, que teve financiamento tanto da FAPEMIG, quanto foi com esse projeto também, que eu me tornei pesquisadora de produtividade CNPq, que era essa pesquisa sobre as relações de gênero, né, nas escolas. Eu entrei na PUC quando eu estava no mestrado. Eu tinha entrado no mestrado em março e entrei na PUC em agosto. Né? E entrei, assim, uma colega que fazia mestrado junto comigo, era professora aqui, e disse para mim, olha, no curso de psicologia, estão procurando uma professora para uma disciplina, na época o currículo comportava disciplinas optativas, para dar uma disciplina optativa, que tinha um título de psicologia do corpo. Você não se interessa? Eu falei, uai, deixa eu ver o que é a ementa e tal e tal. Aí ela me mandou a ementa, eu fiz o projeto, submeti ao colegiado, né? E fui aprovada. Então, eu comecei a dar aula assim, né? Então, eu entrei em agosto de 90, 1º de agosto de 90. No semestre seguinte, houve um colega que fez doutorado fora, ele volta, ficou ainda um semestre aqui dando aula, mas depois ele faz um concurso na UFRJ e vai embora, e aí abre uma vaga para uma disciplina efetiva, né? Obrigatória, digamos assim, do curso. E aí houve uma seleção interna, eu fiz e entrei. Né? Gosto muito de dar aula, acho que a sala de aula é um espaço muito potente, né? Ele é muito interessante de trabalhar. Né? Então, entrei na graduação e fui trabalhando na graduação e sempre com um olhar na pesquisa. Né? Algum tempo depois, se cria na Pró-Reitoria de Extensão o Instituto da Criança e do Adolescente, que foi uma ação, a professora Beth Marques, que era das Ciências Sociais, Rita Fazi, Rita Leal, Márcia Stengel, da Psicologia, Consolação Sãozinha, que era do Serviço Social, enfim, era um grupo interdisciplinar que a gente faz um certo mapeamento na universidade dos trabalhos que tinham como foco a infância e a adolescência. Então, a gente faz um mapeamento disso tudo, e aí se cria o Instituto da Criança e do Adolescente, que tinha o tempo todo esse compromisso de uma prática que era extensionista, mas não desligada da pesquisa e da publicação. Aí que a gente consegue alguns convênios, por exemplo, com o Unicef, com a Unesco, com o IRT, né? Com a OIT. E aí a gente começa a fazer algumas pesquisas e buscando publicar. Então, a gente também tinha algumas publicações decorrentes disso, né? Acho que 98, 99, começa um projeto na psicologia de criação da pós-graduação, né? Do mestrado, doutorado, da pós-graduação em estrito senso. Começa com um projeto de um mestrado interinstitucional, num convênio da PUC com a UFRJ. O professor José Newton Garcia Araújo foi o professor que coordenou isso. Eu fui trabalhar com ele para a gente fazer esse convênio com a UFRJ,
no primeiro momento, de um mestrado interinstitucional. E eu estava em fase de terminar o doutorado. Eu terminei o doutorado em 2001. E aí, depois, se criou o projeto próprio da PUC, né? E aí eu comecei a fazer essa dobradinha, né, entre a graduação e a pós-graduação. Pois é, eu acho que a gente precisa ficar tão atenta, né? Porque como que às vezes elas ficam subsumidas, né? Eu acho que uma coisa que sempre me chamou muita atenção era um certo olhar, uma certa ideia de que trabalhar com relações de gênero, trabalhar num determinado momento com questões específicas das mulheres, era alguma coisa que não tinha seriedade nenhuma, não tinha importância nenhuma, né? Era engraçado, porque em várias situações, até de fora da universidade, com relações de assessoria em políticas públicas e tal, quantas vezes eu escutei assim, você está falando isso porque você é feminista, né? E o ser feminista como um adjetivo pouco nobre, né? Assim, né? Ou eu me lembro muito, assim, de às vezes os alunos perguntarem para algum colega e tal, alguma bibliografia sobre estudos de mulheres ou estudos de gênero, porque a palavra gênero, o conceito gênero, ele vai se afirmando muito recentemente, se a gente pensar, né? As coisas no começo começam muito com a terminologia de mulheres, estudos de mulheres, estudo, história das mulheres e tal. E eu me lembro que era comum ver a cena das pessoas dizerem, você quer estudar essas questões de mulheres? E a mão era isso. A questão das mulheres, a questão de gênero, né? Procura lá, professora Marinês. E a mão era isso aqui, quer dizer, era alguma coisa desqualificada, era alguma coisa com pouca seriedade, né? Então, eu acho que isso... E acho que não é só na academia, né? Eu acho que hoje modificou muito, acho que hoje a gente tem uma outra visibilidade disso, né? Eu acho que os núcleos de pesquisa foram se afirmando, as publicações específicas se afirmando e tal. Mas eu acho que, no começo, tinha um estranhamento. Por outro lado, até de uma desqualificação, mas isso é ciência? Estudar isso é coisa científica? Qual que é a seriedade dessa pesquisa? Alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que, num primeiro momento, eu acho que tinha essa história, sabe? Eu penso que o grande desafio, que são desafios cotidianos e talvez desafios que, ao longo do tempo, mudam o seu matiz, digamos assim, né? É o desafio da afirmação da pesquisa e da incorporação do que eu costumo chamar dos temas malditos, entre aspas, né, dentro da academia, né? Então, eu acho que, na medida que a gente vai trazendo temas da vida cotidiana, a violência contra a mulher é muito impressionante quanto ela é naturalizada, né? Até hoje, apesar de todos os avanços que fizemos, de leis, de equipamentos públicos de atendimento e tal, ainda é um episódio muito naturalizado, né? Então, eu penso que é um desafio grande, né? Manter o locus de pesquisa, a necessidade de pesquisas e de pesquisas que sejam feitas ao longo do tempo, porque a gente tem pesquisas, eu falo que a gente, na pesquisa, está muito num clima assim, meio fast food, né? Tudo muito rápido. Então, eu penso que a gente precisa ainda, né, ter espaços, acho que é um desafio, de financiamentos mais constantes, sabe, de períodos maiores de realização de uma pesquisa, né? Então, eu acho que isso é um desafio constante. A associação da pesquisa, de fato, com o ensino e com a extensão, né? Eu penso que atrelar a pesquisa, a extensão e o ensino organicamente, cotidianamente, é muito importante, né? Para que o ensino não caia numa coisa de uma mera reprodução, para que a extensão não caia num mero ativismo, né? Para que a pesquisa não vire alguma coisa como se fosse assim, o Olimpo, né? E deslocado de tudo e tal. Acho que não pode ser isso, né? Eu acho que a pesquisa também ela tem que ter um compromisso ético, né? Quer dizer, hoje, quando a gente vai lá olhar as fichas de avaliação da CAPES, a gente vai encontrar lá uma valorização do impacto social da pesquisa, né? E eu acho que, de fato, a pesquisa ela nasce de uma observação que a gente faz, né, do cotidiano, da vida cotidiana, e tem que voltar para lá,
né? Eu falo que os nossos sujeitos de pesquisa, eles são reais, concretos, eles são encarnados, eles têm endereço, eles têm, né, desejo, vontades, frustrações e tal. Então, isso que a gente produz tem que voltar de alguma maneira, né, para as pessoas. Então, eu acho que isso é um desafio permanente, constante, né? Uns tempos para cá, eu tenho visto, especialmente na psicologia, crescer um pouco e ter uma visibilidade, né? Eu acho que a universidade, sem dúvida nenhuma, mudou de cor a partir, não é, das políticas públicas, não é, das cotas, do ProUni. Eu acho que mudou, né? Eu acho que na psicologia a gente começa a ver isso. E começa a aparecer isso. Então, eu tenho duas experiências muito recentes. Uma aluna da graduação, que na monografia dela, ela vai pesquisar a entrada das jovens negras no curso de psicologia, marcando ali como é que era isso, como é que era entrar num universo marcado por pessoas brancas de classe média, média alta, etc. Tal. Como é que essa entrada na universidade e como é que essa entrada a marcava no corpo. Então, muito interessante o trabalho dela. E aí foi um trabalho muito... Ela era uma menina muito boa, assim, de escrita e tudo mais. E essa monografia dela depois resultou num artigo que a gente publicou. Então, foi uma experiência muito legal. Uma experiência no mestrado das Ciências Sociais, que eu entrei como co-orientadora, junto com Juliana, de uma aluna também das Ciências Sociais, negra, que vai também estudar a trajetória de mulheres negras na psicologia e como é que essa trajetória afetava a vida pessoal delas e como é que elas afetavam a vida de outras mulheres negras. Não só por terem estudado e tudo mais, mas pela própria apropriação da psicologia, né? Então, eu vejo assim, eu acho que abriu um pouco mais, eu começo a ver que tem mais visibilidade. Evidentemente que nós temos muito ainda para, não é? Para caminhar, para ampliar e tudo mais, mas eu acho que a gente começa a ter, né, uma presença. Olha, foi relativamente tranquilo, eu não tenho filhos, né? Então, assim, eu acho que era um pouco negociar, não é? Algumas coisas, assim, de organização mesmo, né? Do cotidiano, de divisão do tempo e tal. Mas eu sinto, assim, que eu acho que o lugar que eu ocupo um lugar meio privilegiado. Acho que as mulheres que são mães, né? Eu me lembro que no doutorado eu tinha um colega casado e tal, e a mulher dele também fazia doutorado, ela fazia mestrado, na verdade. Ela era médica e estava em São Paulo fazendo uma pesquisa com a questão da dor e tal, e eles tinham 3 filhos. E era muito evidente que o encargo maior era todo dela, né? Era muito impressionante, embora ele fosse um sujeito da psicologia, que estivesse lá fazendo doutorado e tal, né? Eu ficava muito impressionada com ela. E assim, eu estava muito distante dessa realidade. Eu tinha um lugar, assim, meio de um privilégio, né? Por não ter filhos, por não ter que cuidar de filhos, né? Então, essa parte eu acho que foi mais tranquila para mim, né? Observo o quanto que isso é pesado e acho que o feminismo tem um desafio enorme, não resolvido, que é a lógica do trabalho doméstico. O trabalho doméstico precisa ser pensado e discutido como trabalho, e ele não é. A pandemia, o isolamento social, atravessou de modo absolutamente desigual a homens e mulheres, né? Como é que a produção das mulheres caiu, né? Porque o encargo ficou muito maior, né, em cima delas, né? Mas é preciso entender, assim, não é um ser mulher essencialista e naturalista, de jeito nenhum, né? Mas é como que uma mulher que se torna mulher a partir de determinadas experiências, de determinados contextos, de determinado contexto social, histórico, cultural, das relações interpessoais e tal, vai formando um olhar e uma sensibilidade para determinadas questões. Então, eu acho que é muito do lugar que também a gente ocupa, no lugar em que a gente foi se formando como mulher, né? Porque não basta ser mulher, no sentido fisiológico, anatômico, biológico. Você pode ter uma mulher que reproduza um lugar de dominação, né, masculino.
né? Por exemplo, eu tenho um certo pé atrás, né, com um termo que as pessoas usam assim, que é o empower, né, as mulheres empoderadas. Eu sempre pergunto, mas o que é isso? O que é isso? O que significa isso? Porque inverter o lugar, sair do lugar de dominada para ocupar um lugar de dominador, não altera em absolutamente nada. O que a gente precisa batalhar é para mudar as relações, não é para mudar, não é fazer uma inversão nos lugares de poder, é mudar as relações, né? Então, eu acho que a formação da gente, ela vai se dar, a gente vai se tornar, né, uma mulher porque leu determinadas coisas, porque conviveu com outras pessoas, porque teve determinadas experiências e tudo mais, e isso vai formando a sensibilidade, né? Os homens são socializados para serem homens, né? Numa postura, às vezes, de uma masculinidade hegemônica e tal, que embota neles determinadas sensibilidades que eles poderiam ter se fossem, não é, socializados num outro espaço, né? Então, é claro que sim, é claro que a gente vai perceber alguma coisa de forma diferente, porque esse olhar, essa sensibilidade foi produzida a partir de elementos distintos, né? Diferentes, né? Então, acho que sim, acho que não. Mas eu acho que tem que ter cuidado com a pergunta para não se naturalizar, porque senão basta ser uma mulher para ser diferente? Não, depende, né? Eu acho que sempre é essa curiosidade e esse trabalho que ele não se conclui, não é? A gente sempre termina uma pesquisa em ponto e vírgula. A gente termina uma pesquisa com uma outra pergunta na cabeça da gente, né? E aí, né? E daí? E como é que é? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é sempre instigante, né? A lógica que instiga e tudo mais, ela não cessa, né? Então, a gente vai tentando seguir, né, um pouco. Acho que toda pesquisa tem um resto, e desse resto a gente vai fazendo outras coisas, né? Então, acho que isso vai por aí. Olha, eu acho que muitas, né? Eu acho que tantas mulheres com as quais eu convivi, né? Assim, diretamente, né? Até mulheres da história familiar, e aí é interessante porque na história familiar, por exemplo, eu não conheci minha avó materna, mas conheci as histórias da minha avó materna, que como que numa fazenda ela teve um papel extremamente importante de garantia de direitos das mulheres que viviam naquele lugar ali, né? De intermediar conflitos, de entrar na defesa delas. Então, as histórias, eu falo que ela era uma precursora assim, né? do feminismo. Então, é uma figura assim, mítica da família, porque ela morreu muito, muito cedo, né? E eu não a conheci, quando eu nasci ela já tinha morrido. Mas, assim, é uma figura que admira muito, né? Que traz uma admiração grande, né? E eu acho que na vida acadêmica, né? Na vida da pesquisa e tal, eu acho que uma série de professoras que eu tive, eu acho que é pensar um pouco Marília Mata Machado, é pensar Maria Lúcia Afonso, Karen, né? Karen Smigai. Eu acho que uma série de mulheres que associavam muito essa lógica da militância com a lógica da vida do trabalho, né? Eu acho que grandes autoras, né? Que a gente vai lendo e compreendendo como é que elas vão tratando, né? Um pouco desse universo, né? Acho que desde autoras muito clássicas, né? Simone de Beauvoir, por exemplo, que depois a gente vai lendo aquilo com outros olhos, com outras... Como é que aquela leitura inicial ela foi importante, né? Quando a gente pensa na literatura, né? Pega lá uma Annie Ernaux, né? Como é que é importante na literatura aquilo que foi colocado por ela e tal. Então, enfim, eu acho que tem uma série de pessoas, né? Eu acho que as feministas brasileiras, ligadas inclusive ao feminismo negro, né? Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, que têm sido agora tão também recuperadas e rediscutidas, né? Eu acho que muito importantes de pensar. Então, eu acho que tem uma série de produções, né? Que a gente vai encontrando
e vai vendo como é que é importante isso, que eu acho que vai dando uma certa ligação, né? A gente vai encontrando fios assim que vão sendo tecidos e se encontrando, né? Acho que um pouco por aí. Olha, eu acho que é assim, gente, respira e vai, porque, né, vai com muita fibra, muita firma, muita força, né? Eu acho que é muito importante entrar como quem entra num espaço em que tem todo o direito de entrar, né? Eu acho que não é um espaço para a gente entrar pedindo licença, mas é um espaço para entrar. É um espaço que nos pertence a todas, né? E que precisa ser ocupado e que é preciso discutir esse espaço, frequentar esse espaço e tudo mais, mostrando que ele pode e deve ser um espaço de equidade, né? Então, eu acho que tem uma pergunta que, quando a gente estranha alguma coisa, a gente sempre tem que, diante de alguns acontecimentos, que a gente precisa se fazer, né? Se fosse um homem, isso estaria acontecendo? Porque se não estiver acontecendo, se for por um homem, tem alguma coisa errada ali. Então, a gente precisa, né, garantir que haja, sim, uma equidade, não é?